Olá, olá, estamos aqui de volta para dar seguimento à nossa matéria, agora voltada principalmente para a matéria do segundo ano do curso normal. O pessoal do regular só vai ver isso no segundo bimestre, que espero que a gente já esteja tendo aulas presenciais, né? E a gente vai falar justamente do Império Napoleônico. Vou chegar aqui no nosso slide, que é para eu conseguir enxergar melhor e passar isso para vocês. Nós vimos então a nossa terceira e última revolução burguesa do século XVIII, todas elas influenciadas pelos ideais iluministas. Deixa eu ver se eu dei o play aqui, senão eu tô falando à toa. Dei. Todas elas influenciadas por ideais iluministas, né? A primeira delas a Revolução Industrial, a segunda delas a Revolução Americana, ou Independência das 13 Colônias, e a terceira delas agora a Revolução Francesa. A gente já falou disso, então, é uma revolução burguesa, foi dada pelo terceiro estado, né? Ou seja, aquela parte, a base da pirâmide social da qual a burguesia fazia parte. Como é que são muitas coisas para fazer, principalmente o meu timer. E a partir desse momento a gente viu que a Revolução Francesa, ela passa por 4 fases: a fase da Assembleia Nacional Constituinte, a da monarquia constitucional, a fase da Convenção Jacobina e a fase do Diretório, que é liderada pelos girondinos, né? A gente terminou a aula passada falando justamente que a fase do Diretório foi uma fase de profunda instabilidade. Napoleão, que já tinha tido sucesso em derrotar a primeira e a segunda coligação de países conservadores que queriam acabar com a Revolução Francesa, foi o nome escolhido, né, para tentar aplacar um pouco a instabilidade social na França. Então, falar de França pós 1799 é falar justamente de Napoleão, né? Napoleão foi um líder político, militar, né? E durante os últimos estágios da Revolução Francesa, ele foi conseguindo cada vez mais destaque, né? Ele nasceu na Córcega, como eu falei, então ele era corso, ele não era francês, filho de pais com ascendência da nobreza italiana, né? E foi treinado no exército francês na artilharia. Napoleão, então, ganha destaque no âmbito da Primeira República Francesa, justamente por ter liderado com sucesso, né, campanhas contra a primeira e a segunda coligações de países conservadores que queriam derrotar o movimento revolucionário francês. Em 1799, ele dá o golpe de 18 Brumário, e esse golpe encerra a Revolução Francesa e dá início à Era Napoleônica, tá? A Era Napoleônica, gente, ela é dividida em 2 fases. A primeira fase é a fase do consulado, que tem duração de 5 anos, de 1799, com um marco inicial no golpe de 18 Brumário, até 1804, que é quando Napoleão se torna imperador, e a fase final, que é a fase do Império Napoleônico, que vai da sua autocoroação como imperador, a gente ainda vai falar sobre isso, até 1814, que foi quando ele teve a sua derrota final, tá? Vamos falar então da fase do consulado. Foi essa fase com duração de 5 anos e que tinha inspiração no triunvirato romano, né? No triunvirato romano, como o próprio nome sugere, né? Roma foi governada por 3 pessoas. E assim como em Roma, o triunvirato foi uma fase que logo depois a república foi substituída pelo império, a mesma coisa acontece aqui na França, né? Então, assim, ele tinha muita inspiração na história, principalmente de Júlio César, né? Enfim. Então, era Napoleão formando o consulado, né? Mas 2 cônsules, eram eles o Roger Ducos e o Sieyes, tá? Napoleão, apesar de tudo, ele era o primeiro cônsul, né? Durante o consulado, ele toma algumas importantes medidas, né, com relação à educação, à economia, ao direito, né? Na educação, ele institui bibliotecas, escolas em todas as grandes cidades do seu império, os liceus franceses, que são instituições que existem até hoje. Ele, na economia, pavimenta estradas, cria o Banco da França, drenou os pântanos franceses, além de implantar algumas ferrovias, né? E no direito, Napoleão cria o Código Civil Napoleônico, que aboliu de fato os privilégios de clero e nobreza, separou a igreja do Estado, ou seja, criando o Estado laico, e decreta a igualdade de todos perante a lei, né? Então a gente vai ver que durante esse período do consulado, Napoleão, ele
sedimentou as conquistas burguesas da Revolução Francesa. Ele consolida essas conquistas nas coisas que ele faz. Só sei que Napoleão, gente, assim como o pessoal que fazia parte dos triunviratos lá em Roma, ele fazendo parte desse triunvirato 2.0, aqui 1.8, aliás, século XVIII, né? Aqui durante a era napoleônica, ele faz um plebiscito, a maior parte da população vota que ele deveria se tornar um imperador. Ele, na época, quem sagrava alguém como imperador era a igreja católica, né? Então ele chama o Papa, só que na hora que o Papa vai colocar a coroa nele, ele mesmo se autocoroa. Então é o rei do deboche, né? A gente tem aqui, ó, cadê nessa imagem, o Papa que tinha sido chamado para coroá-lo, mas ele vai lá e fala, nananina, não, quem vai se coroar sou eu, tá? A fase, gente, do Império Napoleônico foi então a fase de grande expansão territorial do Império Francês, tá? Durante essa fase, a gente vai perceber que a França atinge a sua extensão máxima, tá? Então dá pra gente ver aqui nesse mapa, né, que Napoleão, essa era a França em 1789 e como ele vai arrumando batalhas com os outros países até obter sucesso de fato, né? Então, após uma sequência de vitórias, a França ela acaba detendo uma posição dominante na Europa continental. Napoleão mantém a esfera de influência da França através da formação de amplas alianças, dando os principais reinos franceses para amigos, familiares, né? Então esse aqui é o mapa o apogeu do Império Napoleônico, lembrando sempre aquela distinção, quando você tem um reino, normalmente você está satisfeito territorialmente, mas o que caracteriza o império de fato é o desejo de expansão territorial. Quando você arruma guerras com os seus vizinhos, você acaba, se você vence, você acaba englobando aquele território para fazer parte, no caso aqui, do Império Napoleônico, o Império Francês, né? Só que a gente vê nesse mapa também que a França ainda tinha muitos inimigos, olha, o Império Austríaco, o Reino Unido de uma forma geral, Portugal também, o Reino da Suécia, tá? E essas coligações antirrevolucionárias, antiburguesas continuavam sendo formadas, tá? Napoleão, então, ele continua sofrendo ofensivas das potências que queriam que o absolutismo monárquico fosse restaurado na França. Esses reis daqui, do Império Austríaco, do Império Russo, da própria Reino Unido, né, eles temiam que ocorresse em seus solos uma revolução burguesa que também os levasse para a guilhotina, que também fizesse a monarquia acabar e dar origem à república, e eles queriam se manter no poder, né? Eles não queriam que a Revolução Francesa servisse de influência para algum movimento que os tirasse do poder, né? Só sei que o que acontece, gente, no Império Napoleônico é realmente bastante interessante. A principal rival de Napoleão na Europa era a Inglaterra. Vamos falar de Inglaterra, mas era o Reino Unido, né? E ele começa a ver o seguinte, olha, o sucesso, a riqueza da Inglaterra se deve justamente ao comércio, né? Porque é o único país industrializado desse momento, então ela tinha uma série de acordos desiguais que faziam com que a Inglaterra estivesse nesse momento aqui, enquanto a França estava gastando os burros de dinheiro para derrotar as potências absolutistas, a Inglaterra estava enchendo o bolso de dinheiro. E eles falaram assim, então a fraqueza deles também é o comércio. O que Napoleão faz em 1806? Lança uma lei chamada bloqueio continental. Em 1806, o que é o bloqueio continental? Napoleão fala o seguinte, olha, nenhuma nação europeia vai poder ter relações comerciais com a Inglaterra. Mas e se eu tiver? Eu vou te invadir, né? E algumas nações se veem numa sinuca de bico. Ou eu fico do lado da França e Deus me livre, a Inglaterra me invade, ou eu fico do lado, pelo contrário, da Inglaterra e a França me invade, me destrona, aí não vai ter adiantado nada eu ter lutado contra o avanço de revoluções burguesas. O que eles fazem então?
Algumas nações, como é o caso do Reino da Espanha, não tiveram muita escolha. Tá aqui do ladinho da França, a França invade, tira o rei da Espanha do trono e entrona o seu próprio irmão, tá? É José Bonaparte. Só que Portugal, gente, por exemplo, é um caso bastante especial. Nessa época, a rainha de Portugal tinha sido declarada incapaz de continuar regendo, e Portugal tinha um príncipe regente chamado Dom João VI, que não era um cara muito bom de tomar decisão, e ele fica, ai meu Deus, vou com Napoleão ou vou com a Inglaterra, obedeça ou não o bloqueio continental, né? Porque Portugal tinha muitas ligações comerciais com a Inglaterra, né? Era um país preso, por exemplo, naquele Tratado de Methuen, dos panos e vinhos, né? Em que Portugal só podia comprar panos, produtos provenientes da indústria têxtil vindos da Grã-Bretanha, enquanto Grã-Bretanha só poderia comprar vinhos vindos de Portugal. Isso era um acordo extremamente desigual. A compra de panos era muito mais cara, muito superior ao que Portugal lucrava vendendo vinho somente para a Inglaterra, né? E Dom João VI ele acaba falando, não vou obedecer ao bloqueio continental de Napoleão, Inglaterra me dá uma retaguarda, e é nesse momento que a gente tem a fuga ou a transmigração da família real portuguesa para a sua colônia mais rica, no caso Brasil, né? Então o caso de Portugal, aqui durante o contexto de bloqueio continental, é muito engraçado, é muito interessante. Napoleão ele tinha um jornal, né, que era o Monitor francês, se não me engano, o Monitor napoleônico, Monitor internacional, algo do gênero, e ele meio que falava as notícias do futuro, entendeu? Então, assim, você tava lá muito bem em Portugal, chegava o jornal falando, Napoleão invadiu Portugal, e ele não tava nem lá ainda, mas aquilo já causava uma pressão muito grande, né, pra ver se fazia a pessoa decidir se tava com Napoleão ou se tava com a Inglaterra. Outro país que não adere ao bloqueio continental é o Império Russo, e Napoleão lança-se na campanha da Rússia. Nessa campanha, Napoleão acaba sendo derrotado, né? E ele vai ser colocado em exilado numa ilha, né? Ele foge dessa ilha, ele fica um tempo lá, depois ele foge da ilha de Elba com 1.200 homens, né? Retoma o trono francês totalmente sem conflitos. A gente chama esse momento do eu voltarei de Napoleão de governo dos 100 dias, né? E a gente tem a reorganização das coligações contra Napoleão e a sua derrota definitiva, que ocorre na Batalha de Waterloo, na Bélgica. Napoleão é derrotado finalmente, é exilado mais uma vez, só que numa ilha ainda mais distante, que é a ilha de Santa Helena, e acaba morrendo em 5 de maio de 1821. Só para falar um pouco aqui dessa decisão da família real portuguesa de fugir de Napoleão de fato, né, e vir para sua colônia mais rica, escoltada pela Inglaterra, no caso veio para o Brasil, é que ele entrou para a história. Tem aquele filme Carlota Joaquina que coloca Dom João VI como um bobão, como um medroso, mas nas memórias de Napoleão, que ele escreveu durante o período que ele estava exilado, finalmente em Santa Helena, o que ele escreve sobre Dom João VI é o seguinte: foi o único que me enganou. Dom João VI fugindo de Portugal para o Brasil, ele conseguiu. Portugal foi invadida pelos franceses, ficou um tempo lá, mas logo depois, com a Revolução Liberal do Porto, Dom João VI retorna a Portugal. Então ele conseguiu manter o seu a fonte principal de riqueza de Portugal, que era a sua colônia mais rica, o Brasil. Ele conseguiu conservar sua cabeça, né? Ele não foi preso por Napoleão nem nada, e ele ainda conseguiu derrotar a França enquanto estava aqui no Brasil, que foi num conflito que ele arrumou com a Guiana Francesa, que fica aqui no nosso norte, né? E ele conseguiu derrotar, inclusive, Napoleão fora da França, no território americano. E ainda teve essa grande moral de Napoleão falar, olha, foi o único que me enganou. A próxima matéria que a gente vai falar vai ser do período em que as potências conservadoras querem justamente limpar a imagem de Napoleão da história. Vai ser a fase do Congresso de Viena e da Santa Aliança. É a próxima aula.